se o que você está fazendo, você está crescendo, se tornando cada vez maior, cada vez melhor, ganhando cada vez mais dinheiro, e você não tem se tornado mais santo, cuidado, porque talvez não provém do Senhor. Vamos lá. Eu quero trazer uma reflexão que ainda... Eu li o livro de Neemias na semana passada, até para me preparar para o propósito 52 dias. Eu concluí a leitura do livro de Neemias e do livro de Esdras. E ali, enquanto eu meditava naquilo e lia aquelas escrituras, eu me deparei com algumas coisas que eu acho que são muito pertinentes para o nosso dia. Não vou me atentar muito à história, porque você já conhece, você já ouviu falar dezenas e dezenas de vezes, e eu quero tentar trazer a você um outro ponto de vista, um ponto de vista mais profundo, um ponto de vista que, infelizmente, nós vivemos muito nos dias de hoje. Se você tem o desejo de anotar, o título da mensagem seria, repita comigo, Protegendo a Adoração. Nós precisamos entender, os muros de Israel, eles estavam em ruínas, eles estavam quebrados e estavam numa situação caótica. Porém, o templo do Senhor já havia sido restaurado 70 anos antes. Então significa que o templo já estava lá, dentro da cidade velha de Jerusalém. O templo já estava estabelecido, os sacrifícios tinham voltado a acontecer, tecnicamente a adoração também tinha voltado a acontecer, tecnicamente o culto também estava acontecendo e tinha voltado a acontecer, porém, eles não tinham muros. E trazendo isso para um âmbito profético e espiritual para os nossos dias, é o que acontece nos dias de hoje. Nós podemos muitas vezes estar adorando, mas com os nossos muros espirituais jogados no chão. E se o meu muro espiritual está no chão, eu me torno vulnerável a qualquer tipo de contaminação na adoração genuína. Então os muros ali, fisicamente em Israel, eles representavam de forma literal a proteção do templo, a proteção do que era mais sagrado para aquele povo. Tanto que quando Israel é invadido e colocam rampas sobre os muros, o primeiro lugar que os babilônios invadem e saqueiam é o templo do Senhor. Ali saqueando todo o ouro, toda a prata, e você já conhece a história. Porém, trazendo para os nossos dias de hoje, nós precisamos entender que talvez eu possa estar até adorando, mas eu posso estar fazendo uma adoração que ela não está sendo protegida e muito bem murada. E uma vez que essa adoração não é protegida e muito bem murada, eu me torno suscetível a ataques, eu me torno suscetível a contaminações. Porque uma vez que os muros de Israel estavam em ruínas, aqueles homens, os inimigos, eles entravam e saíam. Eles entravam e saíam a hora que eles quisessem. E isso acontece nos dias de hoje com muitos de vocês. E conosco, e é um momento, um lugar onde nós temos que vigiar de uma forma muito assim, minuciosa. Porque facilmente eu posso estar adorando, eu posso estar envolvido com alguma disciplina espiritual, mas isso não passar de um rito. E o Senhor não quer que nós venhamos ter ritos religiosos, mas o Senhor quer que nós venhamos ter um relacionamento. O Senhor não nos chama para uma relação com base em rituais, mas sim uma relação com base em relacionamento, com base em intimidade, com base em você fala, você se deleita, você experimenta, você tem momentos somente você e o Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 25, 28 assim: como a cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Em outras palavras, o que Salomão está nos dizendo, se você não é capaz de dominar as suas emoções, se você não é capaz de dominar os seus ímpetos, se você não é capaz de colocar um filtro em você,
facilmente você pode contaminar a sua vida. Facilmente você se torna esta pessoa vulnerável. As muralhas no tempo antigo, elas significavam e simbolizavam segurança, proteção. E muitos de nós, nos dias de hoje, somos assim, cidades sem muros. Por quê? Porque não sabemos e não conseguimos lidar com as nossas emoções. E se você não sabe lidar com as suas emoções, se você não sabe lidar com muitas vezes aquele ímpeto, aquele impulso, você é como uma cidade sem muro. Mas vamos lá, é necessário nós erguermos os muros espirituais, porque hoje em dia nós vivemos em um tempo onde até se cultua. Mas qual é o tipo de culto? Nós vivemos um tempo onde se prega um tipo de Jesus muito diferente do que se diz nas Escrituras. Nós vivemos um tempo onde as pessoas até falam de Cristo, mas é um Jesus muito diferente. Hoje você consegue achar Jesus para todos os gostos. Tem Jesus que aceita homossexualismo, tem Jesus que aceita todo tipo de imoralidade, tem Jesus que aceita tudo. Porque é um Jesus moldado à imagem de homens. É um Jesus moldado aos desejos e caprichos de um coração carnal. E nós precisamos entender que o Jesus da Bíblia, nos dias de hoje, o Jesus dos evangelhos, talvez ele é rejeitado ainda. E nós precisamos entender o que o Senhor está trabalhando conosco. Ele está trabalhando uma fundação. Ele está trabalhando e preparando o nosso coração. E nós precisamos ter esse coração certo, no Jesus certo. E não o coração certo, o coração errado, no lugar errado. Nós precisamos entender. A Bíblia diz em Coríntios que o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento de muitos para que eles não enxerguem o evangelho de Cristo. O que isso significa? Um dos maiores desejos de Satanás nesta era é te cegar para que você não contemple, para que você não experimente e para que você não veja a beleza de Cristo e como Ele é. Porque Ele sabe que se você contemplar, que se você experimentar, nós estamos falando de um Cristo, de um Jesus irresistível e que é impossível resistirmos a Ele. E o diabo trabalha com muita força para cegar o entendimento de muito nos dias de hoje. E infelizmente isso ele tem conseguido na vida de muitos, porque muitos estão como se fosse com esse evangelho encoberto e não ainda experimentar a totalidade dele. Então o Senhor nos chama para vivermos e entrarmos nesse lugar de uma adoração genuína e verdadeira. Quando nós olhamos ao longo da história da Bíblia, nós vamos ver que Israel se perdeu aí. O fracasso de Israel se deu quando a adoração foi corrompida. O fracasso de Israel se deu quando eles deixaram as influências dos deuses estrangeiros entrar ali, dos povos estrangeiros entrarem em Jerusalém, em Israel. E isso acarretou toda essa desgraça que nós estamos vendo. Toda essa desgraça que nós estamos vendo, muros destruídos, cidade destruída, esse caos, foi porque a adoração lá no passado foi corrompida. E isso começou com Salomão, quando ele casou errado. Quando ele se relacionou com mulheres que não era, e que ele sabia que ele não devia. E aquelas mulheres, o texto bíblico em 1 Reis diz que aquelas mulheres perverteram o coração dele, fazendo com que ele se voltasse aos deuses antigos. Porém, nós precisamos entender, mas eu não sirvo um outro Deus, será? Com muita sinceridade, sabe qual é a diferença do Jesus da igreja católica para o Jesus de muitos hoje? Sabe? Nenhuma, porque ambos foram feitos com mãos humanas, ambos foram feitos ao gosto e ao modo do homem. E o Senhor nos chama para servir um Jesus, não é forjado e formado por mãos humanas. Jesus foi rejeitado porque não atendeu às expectativas. Qual a expectativa que estamos depositando em Cristo? Qual a expectativa que estamos depositando no Senhor? Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Repita comigo: este é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo aqui de forma clara e muito objetiva,
que o verdadeiro culto não é sobre um ritual, o verdadeiro culto não é sobre você ter ritos, o verdadeiro culto não é sobre você fazer algumas coisas e exercer algumas disciplinas espirituais, mas Paulo está afirmando que o verdadeiro culto se trata de uma entrega de coração, uma entrega genuína. O verdadeiro culto, Deus é muito mais adorado quando você submete a sua carne, esmurra a sua carne, não faz o que você tem vontade, fica com a vontade dele, do que quando você passa horas orando. Deus é muito mais adorado e glorificado na morte, na morte da sua carne, do que quando você passa dezenas e dezenas de dias em disciplinas espirituais. Não estou dizendo que disciplinas espirituais não são importantes, sim, elas são importantes e necessárias para nós. Porém, muitas pessoas se apegam a esse ativismo religioso, e se existe algo que nós precisamos abolir da nossa vida, é o ativismo religioso. Extermine isso da sua vida, porque facilmente você pode se envolver com algumas coisas espirituais e achar que está tudo bem, e não, o Senhor nos chama para um lugar que Ele é mais fundo, que Ele é mais profundo. Entenda que se às vezes eu fico envolvido com algum tipo de ativismo, nós precisamos entender que o reino de Deus está em constante atividade, certo? Lembra que nós sempre falamos, você nunca sabe o mover, você nunca sabe o que vai acontecer, e isso é verdade. O reino dos céus está sempre em atividade. Só que não confunda atividade com ativismo. Muitos trabalham de forma ativista e acabam se envolvendo com muitas coisas, só que acabam desprezando a boa parte. E existe uma boa parte. Em meio a tantos ritos, em meio a tantas coisas, existe um lugar que é a boa parte. No versículo 2, Paulo, para dar link ao que ele disse no primeiro versículo, ele diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar a qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos aqui, entenda comigo essa escritura. Versículo 1, Paulo está falando do culto, não é? Certo? Versículo 2, ele está falando, não se amolde ao padrão deste mundo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Não cultue como o mundo cultua. Não adore como o mundo adora. Não faça como o mundo faz. Não deixe o padrão, não deixe o culto verdadeiro ser corrompido pela influência do mundo. E é aqui que entra o que aconteceu com Israel. É aqui que entra o que aconteceu com esse povo. Porque esse povo foi contaminado. Ao longo da história, Israel foi extremamente contaminado, a ponto de muitas vezes fazer lugares de sacrifício e de adoração em lugares altos, porque era o costume dos pagãos. Eles faziam isso. Eles agiam dessa forma. Israel simplesmente quis copiar o modelo do mundo. Israel simplesmente quis copiar o modelo pagão, e não é diferente do que acontece hoje. O Senhor, aqui Paulo, você vê, ele está falando sobre o que é o verdadeiro culto, a adoração genuína e verdadeira. Às vezes nós lemos simplesmente o versículo 2 e esquecemos o contexto do versículo 1. Ah, não, Paulo fala sobre a renovação na mente, é necessário renovar a minha mente para que eu viva todas as coisas que Deus tem para mim, e de fato isso é verdade. Mas não podemos ignorar o contexto direto e imediato que Paulo está dizendo sobre o culto. Então nós temos que renovar o nosso modo de cultuar, e Paulo está dizendo isso aqui, deixando como um alerta, para que seja um tempo onde ele fala assim, ó, cuidado para que vocês não se corrompam, cuidado para que vocês não abandonem o culto verdadeiro, cuidado para que vocês não deixem qualquer tipo de contaminação entrar e corromper a adoração verdadeira, que não é com os lábios, e sim com o coração. A adoração verdadeira não se trata sobre o que você fala, o que você faz, mas a adoração verdadeira começa aqui, começa no íntimo e do coração. Paulo está dizendo que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas sim nos parecermos com Cristo. 2 Timóteo 4,3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças. Sabe o que é isso, mestres segundo suas próprias cobiças? É pessoas que se tornam mestres e advogados em causa própria. Então eu me torno perito, eu me torno bom, muito bom, em defender aquilo que eu acredito que é Deus. É simples. Hoje nós vemos pessoas que acreditam e que creem, por exemplo, que falam a respeito dos homossexuais. Nada contra, mas a prática é errada. Ponto final. Não sou eu que digo, é a Escritura que diz.
Se você tem essa inclinação, você tem que fazer o quê? Matar a sua carne, não viver para esse sentimento e viver segundo o que Cristo te ensina. Ah, mas o que é? Não, todos nós. Tem homens também que têm esse lado da imoralidade muito ativo. Então eles são sexualmente ativos e desejam e são loucos por isso. O que ele tem que fazer? Levar cativo todo o pensamento, levar cativo a carne, esmulgar o corpo. Da mesma forma, a pessoa que tem a inclinação homossexual, da mesma forma, a pessoa que tem inclinação a ser ladrão, da mesma forma, a pessoa que tem inclinação à bebida, você tem que matar a sua carne. Isso é regra, mas existem pessoas que conseguem achar pretexto na Bíblia para dar respaldo em todas as coisas. Quantas vezes você já ouviu pessoas acharem respaldo bíblico e forçar uma exegese, forçar um raciocínio tão grande para, por exemplo, validar a prática do homossexualismo? Por exemplo, eles usam muito como prática de que Davi amou Jonatas e que o amor que Davi tinha por Jonatas era um amor carnal e homossexual, o que é mentira. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo, falou assim, vai chegar um tempo em que vai se levantar um povo, que vai fazer muitas coisas, não segundo o que está escrito, mas segundo o seu próprio coração, e esse tempo é hoje. Onde as pessoas fazem muitas coisas, não com base no que está aqui, mas com base no que sente. É a era do sentimento, é a era da emoção, é a era do que eu estou sentindo. Versículo 4, ele diz assim, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Olha que decadência moral, olha que decadência extrema que o nosso país se encontra. Um país onde um menino como aquele fez sucesso, estourou na internet, fazendo revelações e coisas que não edificam nada, revela o reflexo de uma igreja imatura, de uma igreja que não está preparada e pronta para o dia da volta do Senhor. Que igreja é essa? Que está mais preocupada com a revelação de um CPF, com a revelação de um nome, com a revelação de sei lá o quê, do que com a revelação de quem é o filho. Que igreja é essa? Não, o Senhor nos chama para este lugar, aonde nós não nos preocupamos com revelações baratas. Tem crente, entre aspas, que gosta disso, mas eu digo a você, tá? E te alerto, isso é espírito de adivinhação, isso não é profecia bíblica, isso é espírito de adivinhação, o mesmo espírito que estava sobre aquela mulher que seguia Paulo e Silas. O espírito de adivinhação, e ronda, está no meio da igreja. Em nome de Jesus, na nossa não, mas ronda. E nós precisamos nos fazer o quê? Nos blindar. Porque facilmente eu posso ser contaminado. Então qual é o nosso papel? Qual é o cerne dessa mensagem? Subir os nossos muros espirituais, para que não sejamos corrompidos, para que nos voltemos para a adoração verdadeira, para que nos voltemos para aquilo que realmente importa, guardar o nosso coração, proteger, fazer aquilo que precisamos ser feito. Hoje nós vemos um tempo, igual o Paulo disse a Timóteo, um tempo onde as pessoas preferem o emocionalismo barato, onde eu me arrepio, eu sinto, nossa, eu fiquei tão arrepiado, o culto foi tão bom, mas é culto cheio de arrepio, mas com pouco arrependimento, é culto cheio de choro, mas com pouca mudança. Não, o Senhor nos chama para este lugar, e esse evangelho centrado, puro, verdadeiro, aonde eu me arrependo, aonde eu choro sim, mas eu rasgo meu coração e eu mudo, e eu sou uma outra pessoa, eu alinho meu coração, e eu entendo que eu não sou bom, e que bom é Deus, e o Senhor nos chama para este lugar. Mas eu queria ouvir uma palavra de vitória, essa palavra é de imensa vitória para a tua vida. Quantos creem nisso? Você precisa crer, acredite, o Senhor nos chama para este lugar. É um escárnio nós pensarmos nisso, pessoas que ficam atrás, não, porque o cara lá tem unção, ele falou meu CPF, que importa? Você sabe para que serve profecia? Edificar, consolar e exortar. O que passou disso, balela, papo furado, falso profeta. Coloque isso dentro do seu coração. Edificar, consolar e exortar. Exortação, opa,
onde você está indo não é bom. Edificação, se levanta, Deus está com você, Deus tem mais. Ergue, se levante no Espírito, o Senhor está te anunciando, tem coisas novas. Consolar, eu sei que você está num tempo, você está chorando, você está mal, mas eu digo a você que existe uma nova estação chegando, existe um novo tempo chegando, existe uma nova fase, o tempo de choro vai acabar. Consegue entender? Exortar, consolar e edificar. O que foge disso é balela, papo furado, emocionalismo barato, mexendo com as emoções das pessoas. E esse é o tipo de coisa que entrou, que tem entrado ao longo dos séculos, ao longo dos anos. E nós, como igreja genuína, precisamos o quê? Nos levantar com força, erguer esses muros espirituais e dizer: não, aqui não, na minha casa não, no meio não, eu me levanto. E como? Pregando o evangelho verdadeiro, falando, e mais do que falando, mas sendo a própria mensagem, sendo Cristo na vida do próximo. E assim você vai conseguir, assim você vai entender. As pessoas hoje querem um Jesus que quer te tornar grande e muito bem sucedido, muito mais te tornar grande e muito bem sucedido do que te fazer santo. Diga você, sem medo de errar. Não, vocês estão muito obedientes, não falei isso não. Eu digo a você, sem medo de errar. Nós estamos falando de grandeza, não estamos? Nos últimos dias? Eu falo a você sem medo de errar. Se o que você está fazendo, você está crescendo, se tornando cada vez maior, cada vez melhor, ganhando cada vez mais dinheiro, e você não tem se tornado mais santo, cuidado, porque talvez não provém do Senhor. Quem é o único que está interessado em que cresçamos, avançamos e nos tornamos poderosos sem ser santos? Satanás. Eu já vi isso muito, pessoas que continuaram prosperando mesmo em meio ao erro, pessoas que continuaram crescendo mesmo em meio a cometendo alguns pecados ou tendo alguns pecados encobertos embaixo do tapete, mas sabe o que era? É crescendo para a própria ruína. Eu acredito que tem pessoas que às vezes estão até crescendo, mas estão crescendo financiados pelo próprio Satanás, porque não tem como, não existe crescimento sem santificação, não existe crescimento sem separação. Eu creio sim que o Senhor tem para nós, mas não é qualquer custo, porque nós não servimos a um Jesus que está mais preocupado em te fazer grande do que te fazer santo. Jesus quer te fazer santo, separado primeiro, e depois sim, como consequência disso, como consequência da fidelidade, como consequência da entrega, te fazer grande. É isso que você precisa entender. O Senhor nos chama para esse lugar. Não, crescimento sem santificação, cuidado, acenda um alerta. Porque talvez não provém da mão do Senhor. Talvez é o próprio Satanás te dando corda, falando: vai, pode ir, vai que você está no caminho certo. A pior desgraça que pode acontecer num homem é ele continuar a ter êxito nos seus empreendimentos quando ele está desobedecendo a Deus. Essa foi uma das ruínas de Salomão. Salomão não parou de prosperar, mesmo quando ele já se rendeu ao culto estranho. Isso foi a desgraça da vida dele. E o Senhor nos chama para este lugar. Olha o que Paulo fala em Colossenses 2:23. De fato, essas coisas, veja bem se não é o que acontece nos dias de hoje. Olha como a Bíblia é maravilhosa, eu amo a Bíblia. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto, repita comigo, que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que Paulo está dizendo, nos ensinando nessa escritura? Só existe uma forma de vencermos a nossa carne, com o evangelho genuíno e verdadeiro, ponto. Não o evangelho falso, fajuto, que prega coisas que não existem, e que prega um Jesus que não existe. Espera aí, nós precisamos entender, hoje existem pessoas que pregam o evangelho, não por causa de Cristo, mas que fazem do evangelho um meio para serem famosos. Tem pastores que são mais celebridades hoje do que pastores. E o Senhor não nos chamou para ser celebridades. Eu não prego Jesus para ser famoso. Eu não estou nem aí. Eu não quero ser famoso. Eu quero que Cristo seja famoso. Eu não quero que o Guilherme seja famoso. Eu quero que Cristo seja famoso. De que me vale eu ser famoso se o nome dele não é engrandecido? De que me vale o Senhor, eu ser grande, eu ter, se Jesus não for? Nós precisamos pegar o exemplo de João Batista, convém que eu diminua para que ele cresça, e muitas vezes não, nós queremos ser co-participantes da grandeza de Jesus,
Não, nós precisamos entender que nós nos diminuímos e Ele cresce. Nós nos diminuímos e Ele continua crescendo. Esse é o lugar que o Senhor nos chama. Não é sobre muitos querem dividir o palco com Jesus. Ei, a Bíblia fala, e ela nos ensina, ela nos mostra ao longo. Deus não divide a glória dele com ninguém. E muitos às vezes querem, Jesus, ficar no palco aqui com o Senhor. Nós estamos juntos, né? Não, a glória é dele, não é sua. Não é pelo que você faz. Você não é bom em nada. O que você tem de bom é porque ele te fez, ele te entregou. Nós não somos bons. O homem caído, falido, não é bom. Bom é o meu Pai que está no céu, como o próprio Senhor Jesus disse. E nós precisamos ir para este lugar. Existem pessoas que pregam Jesus por qualquer outro tipo de interesse, mas nós não podemos ser esses. Você tem dúvida que hoje, vamos falar de hoje, no mundo das redes sociais, o papo de Jesus está em alta, meu amigo. Falar de Jesus rende views. Falar de Jesus rende muitos likes. Mas e viver para Jesus? E dar sua vida para Jesus? E morrer por Jesus rende likes? Não. Porque tem um monte de gente morrendo por Jesus no Oriente Médio e não está recebendo like nenhum. Mas quem está falando de Jesus com uma boca cheia, bonito, e fazendo se cumprir a própria escritura que o próprio Senhor Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Ele estava falando da adoração verdadeira. A adoração não é com os lábios, a adoração não é com o que eu faço, a adoração não é com o que eu falo, mas a adoração verdadeira, ela começa aqui, ela nasce de dentro para fora. E esse é o lugar que nós precisamos proteger. Esse é o lugar que nós precisamos guardar. Israel estava corrompido, porque deixou coisas entrarem. E olha como isso é forte. Não basta fisicamente muros serem levantados, se você não continua vigiando. Sabe por quê? Na Bíblia fala, lá em Neemias, que depois que os muros estavam prontos, Neemias se ausenta de Israel e volta para Suzã. E nesse período que ele volta, um caos acontece. O próprio inimigo de Israel estava alojado dentro do templo, simbolizando e apontando de forma profética a contaminação da adoração. Porque não basta você falar assim, não, ergui os muros espirituais hoje, estou bem, estou zero. Se você não vigiar, se você não estiver fiscalizando, entende que esse deslize aconteceu porque o governador, o Neemias, o cara que tinha que estar olhando, não estava lá. E ele voltou. E quando ele voltou, o caos começou. Então, se você levantou, se você ergueu muros, ou se você ainda não ergueu, o Senhor está nos chamando para este lugar, onde nós temos que levantar os nossos muros, onde nós temos que erguer os nossos muros espirituais e proteger, acima de tudo, o nosso coração. Porque é dele que procede a adoração verdadeira, é dele que procede a adoração genuína, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé. Neemias 13, versículo 4. Antes disto, o sacerdote Eliacibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que depositávamos ofertas de cereais, incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas. No versículo 6, mas quando isso aconteceu, presta atenção, mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém. O inimigo, Tobias, sabe o que a gente sempre fala, Sanbalate, Tobias? Estava lá dentro, meu amigo. O cara estava lá, sentadinho de boa, assim, estou aqui, estou no meu lugar, que é meu, minha casa, simbolizando a corrupção do culto verdadeiro. Será que não tem Tobias aí dentro do seu templo? A Bíblia fala que tem um grupo que pede e não recebe, porque pede mal. Tem um grupo que não tem porque não pede, porque é ausência de ação, não tem ação nenhuma. Mas tem um grupo que pede, mas não tem, porque pede mal. E pede mal por quê? Intenções e motivações erradas. Se
você pegar o seu propósito aí, os seus pedidos, para o que realmente eles são. Para o que você quer o que quer? O Senhor está, olha, o que eu sinto no meu espírito, ainda hoje à tarde nós fizemos uma reunião. O Senhor quer fazer muitas coisas. Eu acredito num tempo de um mover sobrenatural do Senhor. Só que o Senhor está requerendo esse refinamento de intenção, de motivação. O porquê. Mais importante do que o que você faz, é o porquê você faz. Por que você veio aqui hoje? Por que você quer tanto vencer nessa área? Para que as pessoas vejam que você vai vencer? Sinto muito, você já fracassou. Não é para que as pessoas vejam. Você tem direito de pedir? Tem. Mas uma relação com Deus não se resume a pedidos e respostas. Um casamento, ele tem pedidos e respostas? Sem sombra de dúvida. Minha mulher me pede muitos favores, inclusive. E eu peço para ela. Mas a nossa relação se resume a isso? Há momentos que nós estamos no nosso momento de extrema intimidade, onde não tem ninguém, somente nós e a porta do nosso quarto fechada. Entenda que eu não estou falando de casamento, estou falando do teu relacionamento com Deus, que é a mesma coisa. Pedido e resposta, totalmente válido. Mas imagina se teu casamento fosse baseado nisso. Senhor, eu quero isso, você me dá aquilo. Sabe? Imagina seu casamento. Faz isso. Não conversa, não olha, não fala, não ama, não tem momento de intimidade. O que é isso? Que relação é essa? O Senhor está querendo um refinamento de coração. Nós precisamos de um coração da próxima fase. Deus tem uma próxima fase? Tem. Nós precisamos de um coração alinhado. Precisamos erguer os muros do nosso coração e proteger a adoração verdadeira, genuína, e não permitir que ela seja corrompida. E não permitir que ela seja contaminada por o que quer que seja lá. É simples. Quem aqui já veio na igreja e estava participando de um mover muito grande? Sim, fogo pegando mesmo. Mas por algum motivo você não teve um dia bom. Às vezes estava mais chato, mais chateado, mais triste. Às vezes não estava legal, seu coração estava turbulento. Você não conseguiu aproveitar do mover, porque o centro da adoração foi contaminado. Estava turbulento demais para Deus se mover e você adorá-lo ali. Consegue entender? Precisamos levantar os muros. Neemias estava com os muros destruídos, o que mostra que o templo é quem? Hoje, nós somos o templo. Nós somos o templo. O que adianta termos um templo se os muros estão derrubados? O que adianta termos um templo se tudo está um caos? Nós precisamos proteger a adoração genuína, verdadeira. E eu acredito que o Senhor vai se manifestar. Eu acredito que o Senhor vai fazer. Eu acredito que o Senhor vai operar. Só que nós precisamos nos levantar. Se você entende que existem Tobias aí dentro do seu coração, precisa eliminar. Se você entende que existe amargura, você precisa eliminar. Se entende que existe mágoa, você precisa eliminar. Ai, mas não é fácil. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas como eu vou fazer? Pelo poder do Espírito. Como eu vou fazer? Pelo poder do Espírito. Ah, mas eu não sei. Ah, mas está doendo. Ah, mas você não sabe o que a pessoa fez. Pelo poder do Espírito. Você acha que Jesus perdoou aqueles homens que espancaram ele na cruz? Pelo quê? Pelo Espírito de Deus que estava dentro dele. Então se levante agora com seus olhos fechados e comece a dizer isso ao Senhor. Ah, Senhor, eu me levanto agora. Eu me levanto agora, Senhor. Eu me levanto, meu Deus, e eu levanto esses muros da minha vida. Eu levanto esses muros da minha vida e eu estou protegendo ele agora. Eu estou protegendo agora
agora. Chega, Senhor, chega, Senhor, chega, Senhor. Eu não serei mais contaminado, eu não permitirei a contaminação entrar, eu não permitirei. Eu quero, Senhor, a adoração verdadeira, a adoração genuína, acima de todas as coisas. Guarde o seu coração. Então guarda o coração, guarda o coração, guarda o coração, guarda o coração, porque o Senhor está nos chamando para este lugar. Creia, se levante no Espírito, em nome de Jesus. Se levante no Espírito, se levante no Espírito, se levante no Espírito agora, se levante no Espírito agora, se levante no Espírito agora. Muitos estão com o coração ferido, com o coração machucado, impedindo o mover de Deus na sua vida, impedindo o mover do Senhor na sua casa, impedindo o mover do Senhor no dentro de você. Então limpe o coração, limpe o coração, limpe o coração. Diga isso, Senhor, eu arranco isso hoje, eu arranco isso hoje, eu arranco isso hoje, eu arranco isso hoje. Ah, Senhor, se existe qualquer resquício de cegueira que tem tentado me impedir de ver a Cristo, que tem tentado me impedir de ver quem o Senhor é, chega, Senhor, chega, Senhor, chega, Senhor, chega, em nome de Jesus. Receba o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Seja cheio de Deus agora, seja cheio do Espírito Santo agora, seja tomado de unção, seja tomado de poder. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo. Convence, Senhor, convence, Senhor, convence, Senhor, convence, Senhor, convence, Senhor, em nome de Jesus. Se você não conseguia perdoar, receba poder agora. Se você não conseguia perdoar, receba poder agora. Se você não conseguia liberar perdão, receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Receba a capacitação para perdoar, em nome de Jesus. Vai, Senhor, vai, Senhor. Nós, como igreja, nós oramos, meu Deus, pelo avivamento genuíno. Queima a igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor sabe que eu tenho orado por isso, o Senhor sabe que eu tenho clamado por isso. Então assopra, Senhor, assopra, Senhor, assopra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, libere perdão, libere perdão. Se você tem pessoas aqui na igreja neste momento que você sente que precisa pedir perdão, pode ir lá agora, pode sair do seu lugar. Se você entende que existem pessoas aqui que você precisa pedir perdão, então fale: eu te peço perdão, eu te peço perdão, não porque não dói, mas porque eu tenho o Espírito do Senhor. Receba o Espírito de Deus agora, receba o Espírito de Deus agora. Sejam cheios dessa unção. Oh, Espírito Santo, vai, queima a tua igreja, queima a tua igreja, queima a tua igreja, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor quer restaurar a adoração genuína. O Senhor quer restaurar a adoração verdadeira. Ah, Senhor, nós não estamos aqui te adorando porque queremos algo em troca, Senhor. Senhor, a começar por mim, eu não estou te adorando, Senhor, e eu não quero nada em troca da minha adoração. Eu só estou respondendo a tua grandeza, a tua majestade, a como o Senhor é grande. E nós, como igreja, nós bendizemos o seu nome e nós clamamos: ora vem, Senhor. Nós clamamos: ora vem. Vem sobre a tua igreja, vem sobre a tua igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Isso, dê liberdade ao Espírito Santo. Se você ora em línguas, deixe isso sair de você. Isso, orar em línguas.
é uma das adorações mais genuínas e sinceras, porque não é sua, porque é do Espírito. Então dê liberdade ao Espírito Santo agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E seja cheio, 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 cheio. Dê liberdade ao Espírito, dê liberdade ao Espírito, porque é o seu Espírito se comunicando com Deus, é o seu Espírito se comunicando com Ele na forma mais pura de adoração. Então diga isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glórias, glórias, glórias eu te dou. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 Santo. Oh, sejam cheios do Espírito Santo, sejam queimados. Oh, cheio, 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 cheio. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, me enche. Senhor, me enche, me enche. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu quero que você entenda isso. Se você tem sentido o Espírito Santo se mover aí, acredite, a oração em línguas é a forma mais pura de adoração a Deus, porque não é você quem está orando, mas é sim o teu Espírito se comunicando ao Senhor. É o teu Espírito se comunicando ao Senhor, é o teu Espírito se comunicando. Então diga isso, diga, libere agora, comece a liberar agora. Se você ora em línguas, deixa sair de você agora, sem timidez, sem se preocupar com quem está do seu lado, sem se preocupar com quem está aí. Apenas deixa sair, apenas deixa sair, apenas deixa sair. Isso, 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 isso. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio, 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 cheio. Isso, 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 isso. Vai, 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 vai. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Isso, 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 isso. Seja cheio, 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 cheio. É o seu Espírito, é o seu Espírito rendendo graças ao seu Deus. É o seu Espírito rendendo honras àquele que é digno. Oh Senhor, aleluia, 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 aleluia. Receba, receba e seja cheio de Deus. Seja tomado por essa unção. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, queima a tua igreja. Nos prepara, Senhor, nos prepara para o que há de vir. Aleluia. Até transbordar. Aleluia. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua Apocalipse 4:6 diz assim: diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante a uma águia. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Repita comigo: não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e o que há de vir. Essa é a adoração sincera do céu.
Essa é a adoração sincera do céu. E o fato de você não conseguir e não ter descanso em adorar está relacionado a como você contempla. Quando você experimenta, quando você vê, quando você testifica, é natural. Você não se descansa porque você vive uma vida de rendição ao Cordeiro, vive uma vida de rendição e de adoração a Ele. E o Senhor nos chama para isso. Ele nos chama para este lugar. Esse é o lugar mais puro de adoração. Esse é o lugar mais puro. Em nome de Jesus, com os olhos fechados, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Isso. Diga isso. Com a criação. Aleluia. Eu canto. Louvores ao Rei dos Reis. Ah, Senhor, nós nos juntamos aos seres viventes e nós rendemos honras a Ti, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Diga isso, diga isso. Deixa sair de você. Santo, 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 Santo. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para Só o Senhor é digno, Senhor. Só o Senhor é digno pelos séculos dos séculos. E nós, como igreja, unimos a nossa adoração, a adoração do céu. Nós proclamamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Você tem noção que esse é o cântico entoado nos céus? Você tem noção que esse é o cântico entoado na glória? Extasiado, Você tem noção que quando nós estivermos diante do Cordeiro, é esse cântico que vamos estar cantando? Jesus, Vem, Senhor, vem, Senhor, revela nosso Filho, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 a tua igreja de santo, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Jesus. Eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Senhor. És tudo para mim e eu te adorarei. O que aconteceu aqui e o que acontece quando nós proclamamos santo é algo sobrenatural. Você tem noção que é como se a terra se alinhasse com o céu?
Você tem noção que o louvor que os anjos fazem, nós estamos fazendo? E o Senhor nos chama para este lugar. Por isso, levante os muros. Não deixe que a adoração seja corrompida. Não deixe que a adoração seja corrompida. Isso é poderoso. E você percebe uma mudança na hora da atmosfera. Porque é os céus, é a eternidade. Você tem noção que esse é o cântico que vamos entoar por toda a eternidade. A eternidade se alinhando com o natural. A eternidade se alinhando com o mundo físico. E é para este lugar que o Senhor nos chama. Proteja a sua adoração. Guarde o seu coração. Porque é chegada a hora em que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E aqueles que adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, e eu peço a tua bênção, o teu favor, a tua graça. Meu Deus, ela está com propósito na mão dela, muitos estão. E eu peço, meu Deus, eu não sei se o Senhor tem isso com ela, mas, meu Deus, se cada letra, cada palavra, tudo isso for segundo a tua vontade, os teus preceitos, os teus desejos para ela, meu Deus, então é justo que ela receba, é certo que ela receba. Então, Senhor, eu oro, eu abençoo, eu peço a tua bênção em primeiro lugar, porque sem ela nada tem sentido. E eu peço, meu Deus, que o Senhor dê a este povo, este coração sincero, essa mudança de coração e meu Deus, essa adoração verdadeira e genuína, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo você, sua casa, e declaro que você saia daqui cheio de Deus, tomado disso, e com esse espírito que você vai dizer todos os dias: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Uma salva de palmas bem forte ao Senhor.